Vamos falar de cancro, um programa do Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa contra o Cancro. Estamos aqui para ajudar. Vamos dar continuidade ao podcast lançado pelo Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa contra o Cancro. Hoje vamos falar dos cuidados a ter com o sol com a doutora Sandra Medeiros, médica dermatologista na região autónoma dos Açores. Muito boa tarde, muito obrigada pela pertinência do tema. Está realmente hoje um dia maravilhoso de sol e efetivamente é a melhor altura para falarmos um pouco sobre os cuidados a ter com o sol, porque todos os dias, infelizmente, então nesta época as pessoas estão sedentas de sol e expõem-se às horas inadequadas e infelizmente o que vemos muitas vezes nas consultas são queimaduras solares. Em primeiro lugar, a exposição solar deve ser sempre lenta e progressiva. Nós devemos preparar a nossa pele para o sol. As horas mais seguras são sempre aquelas em que a nossa sombra é maior do que nós próprios. Portanto, isto é a regra da sombra que é ensinada hoje em dia às crianças nas escolas e muitas vezes são as próprias crianças que chamam a atenção dos pais. Isto é o mais importante de tudo, mais importante do que o uso do protetor solar ou a pessoa estar debaixo de um guarda-sol entre o meio-dia e as 4, que é errado, é não estar ao sol nestas horas, portanto, respeitar a regra da sombra. Evitar estas horas de risco entre o meio-dia e as 4 da tarde e idealmente entre as 11 e as 17. Obviamente nos trópicos, se a pessoa estiver a fazer uma viagem de férias, o horário solar é sempre diferente, portanto, mais uma vez, a regulação pela regra da sombra é fundamental porque muitas vezes as horas não correspondem às horas das Ilhas dos Açores ou às horas de Portugal continental. O sol... Outra regra fundamental, o sol é igual, quer seja na praia, quer seja na montanha, quer seja na piscina, quer a pessoa esteja a estender a roupa no seu quintal, quando a pessoa está a fazer desporto ao ar livre, ou quando está a fazer, como muitas vezes a pessoa expõe-se de forma errada, está a fazer caminhadas ou está a fazer trilhos, o que é excelente, mas não nas horas inapropriadas. É fundamental, em qualquer altura do dia, usar chapéu e não boné. O chapéu deve ser, de preferência, de abas largas, porque cobre todo o rosto. Usar óculos escuros com proteção ultravioleta. Usar uma camisola que proteja, não aquelas camisolas com decote em V, mas que proteja o decote, que proteja os braços e que seja de tecido não poroso para, obviamente, haver proteção. Essa roupa, quanto mais escura, obviamente, existirá mais proteção, mas se já for uma camisa branca de tecido não poroso, também é adequado. Na pele, sim, depois disto tudo, é que se pensa no protetor solar. Um protetor solar, obviamente, textura adequada, portanto, quanto mais barroso for a textura do protetor solar, ou quanto menos fluida for, mais proteção é adequada, porque as pessoas usam, por exemplo, muitas vezes protetores solares em spray e aplicam pouca quantidade, quando com o mesmo creme nós sabemos que exerce uma função mais adequada à proteção solar. No mínimo, em termos de índice de proteção solar, devemos respeitar um mínimo de um índice de 30 e ele deve ser colocado antes de sair de casa. Antes de sair de casa, porquê? Porque o protetor solar leva cerca de 30 minutos a exercer a sua função. Também devemos renová-lo. E renová-lo quando? Quando a gente se molha ou quando a gente transpira. E também, por outro lado, não devemos usar o protetor solar de forma inadequada, ou seja, prolongar exageradamente, que é o que a maior parte das pessoas fazem, compram um protetor solar de índice 50 até, colocam no início da manhã e estão o dia todo ao sol. Não, nós não devemos usar o protetor solar para estar mais horas do que as que devemos e às horas erradas, está bem? Porque isto sim também induz cancro de pele, nomeadamente melanoma. Ao final de poucas horas, nomeadamente 2 horas, a pessoa deve procurar uma sombra e deve vestir uma camisola. Em relação às crianças, é muito importante também referir que é proibida a exposição solar de bebés com menos de 6 meses e deve-se evitar também a exposição direta de crianças com menos de 3 anos de idade. Estas crianças com mais de 6 meses devem usar um protetor solar adequado, nomeadamente mineral, e isso é de sabedoria popular.
Em relação, obviamente, às pessoas de pele mais clara, com os olhos claros, as pessoas que têm sardas, que têm um cabelo claro, que queimam facilmente e que são aquelas pessoas que têm alguma dificuldade em ficar morenas, também, obviamente, redobrar os cuidados. O ser moreno e também não ficar vermelho também não é sinónimo de estar seguro. Ainda esta semana fiz um diagnóstico a uma pessoa com fototipo alto e com melanoma, que efetivamente várias horas por dia e de forma intempestiva fazia queimaduras solares. Portanto, também ter muita atenção a todos os tipos de pele. Obviamente, se a pessoa tem antecedentes pessoais ou familiares de cancro de pele, também renovar os seus cuidados ao sol e também ter muita atenção e, por fim, temos muitos dias aqui nos Açores, na nossa região autónoma, com vento, com nevoeiro e com alguma chuva, está bem? Aliás, as últimas 3-4 semanas foram um espelho disto. Tivemos, inclusive, 3 semanas seguidas com nuvens no céu. Nos dias de vento e de nevoeiro, o sol é matreiro. Portanto, as pessoas não se podem esquecer que a radiação ultravioleta passa da mesma forma pelas nuvens. Portanto, a pessoa queima-se da mesma forma. Apesar de não sentir o calor na pele, a pessoa tem o impacto da radiação ultravioleta na pele e o dano a nível das estruturas solares. Portanto, ter muita atenção a estes dias que são muito frequentes na nossa região autónoma. Doutora Sandra, já agora permita-me, quando acabar o verão também devemos ter algum cuidado com a zona da cara e outras zonas expostas também durante o inverno. É sempre bom. Isso é uma excelente pergunta, porque eu, por exemplo, sempre, todos os dias de manhã, protetor solar nas áreas expostas ao sol. E isto porquê? Porque sei que o protetor solar, além de me proteger do sol, obviamente, é um excelente creme, porque tem antirradicalares de oxigênio e além de me proteger do cancro de pele, eu sei que funciona como um excelente creme anti-rugas, portanto, existem todos os motivos e mais algum para as pessoas efetivamente se protegerem do sol mesmo no inverno. Fora, obviamente, todas as outras pessoas que se querem proteger porque têm doenças pigmentares da face, como o melasma, ou até porque estão a fazer medicamentos que podem ser fotossensíveis. Portanto, é sempre adequado e é sempre bom e é um creme barato. Ficaram aqui também boas recomendações sobre os cuidados a ter com o sol. Desde já agradeço a conversa com a doutora Sandra Medeiros. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigada. Contacte-nos, estamos aqui para ajudar em www.ligacontracancro.pt, na página de Facebook Liga Contra Cancro a Cores.pt, através do e-mail nucleoacores@ligacontracancro.pt ou em presença. Estamos sediados na Ilha Terceira, na Rua da Rosa, número 26, 9700 171, Angra do Heroísmo, com o número de telefone 295-212-345. Estamos também na delegação de São Miguel, na Praça 5 de Outubro, número 12, Rés do Chão Esquerdo, 9500 153, Ponta Delgada, com o número de telefone 296-628-227 e na delegação do Faial, na Rua das Angústias, número 64, 9900-018, Horta, com o número de telefone 292-293-860. Vamos falar de cancro, um programa do Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa contra o Cancro, com apoio à produção do Rádio Clube de Angra.